A mistura do jazz com o rock, fusion, jazz rock, yeah! Olha só, vamos falar do fusion. Como é que surgiu um estilo novinho em folha em 69, depois do LP Beach Brew. Dessa vinheta aí, Brad. Oh, para você que está chegando agora e não sabe o que é fusion, Fusion começou nesse momento aqui. O que é Fusion? Fusion é simplesmente a fusão do jazz com o rock. Através do quê? Através da eletrificação dos instrumentos. Esse LP aqui foi gravado em 1969, Miles Davis. E ele colocou um esquadrão para trabalhar com ele nesse disco. Eu vou dar aqui a fichinha para vocês de leve. Miles Davis no trompete, Wayne Shorter, Lenny White, Bernie Maupin, Chick Corea tocando o piano elétrico, Gene Healy na percussão, Jack DeJohnette na bateria, Harvey Brooke tocando um baixo elétrico, Charlie Alias tocando bateria, Dave Holland tocando baixo acústico e um jovem menino chamado John McLaughlin, que é um cara cheio de marra. Tanto é que ele criou a Mahavishnu Orquestra. Sensacional. Olha só, o que aconteceu nesse disco? O Miles Davis estava elaborando um disco quando a mulher dele, a ex-mulher dele, que se separou dele porque ele eventualmente dava socos nela, coisas desse tipo. Melhor nunca saber o que o teu herói anda fazendo sem ser a música, né? E o Miles Davis foi apresentado pela Bette Davis a alguns músicos que ele simplesmente ainda não tinha ouvido. Músicos como, por exemplo, Jimi Hendrix. Oh, man, como o Miles nunca tinha ouvido Jimi Hendrix. Músicos como James Brown. Então, o Miles começou a ter um insight a respeito de como ele poderia pegar esses ritmos que o capturaram e trazer para dentro desse novo disco. E ele fez uma coisa incrível. O que ele produziu? Ele colocou instrumentos elétricos e os seus equivalentes acústicos para trabalhar. E introduziu uma guitarra elétrica que vem pelas mãos do jovem John McLaughlin, muito jovem, tinha 19 anos. Inclusive, era um pupilo muito querido do Miles Davis, porque tem uma música no disco Beach Brew chamada John McLaughlin. Pô, tu virar nome de música na estreia como músico profissional de 19, deve ser bacana. Agora, o que é interessante é que esse disco, Beach Brew, ele foi esculhambado pela crítica especializada. Claro, ninguém entendeu nada. Além do que, houve coisas que muitos críticos de jazz consideraram uma aberração. O Miles Davis colocou um pedal de guitarra no trompete aí. Tu já tinha visto disso, Brad? Os caras nunca tinham visto. E esse disco foi gravado nesse clima de total descontração e inovação. Um disco que vai surgir praticamente e pegar um mercado que não o entende. Porém, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, esse disco foi classificado como o mais importante disco de jazz produzido no século XX. Lembra daquele disco dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, onde eles aparecem numa capa colorida, linda? Pois bem, o Beach Brew foi considerado o Sgt. Pepper's do jazz. Ele dividiu o jazz em antes e depois da eletrificação. É muito interessante notar, porque a questão da eletrificação, ela propunha uma nova modalidade de jazz. Por quê? O jazz só usava instrumentos acústicos. Baixo acústico, piano acústico, bateria, tudo acústico. E o Miles fez essa fusão. Ele coloca um baixo acústico, mas coloca um baixo elétrico. Ele coloca um piano acústico, mas coloca um piano elétrico. Ele traz uma guitarra elétrica. Ele colocou um pedal de guitarra para fazer alguns solos no trompete.
Isso primeiro foi execrado, depois foi endeusado. Miles Davis, para quem não sabe, é provavelmente um dos 3 mais importantes músicos de jazz, mais influentes de todos os tempos. Ele vem junto com gente como Charlie Parker, John Coltrane, né? E é talvez o ícone. Na França, quando Miles Davis ia tocar lá, o pessoal deitava na rua para ele passar, entendeu? Ele era amado, muito mais amado na França do que nos Estados Unidos. E isso gerou uma nova linha de crítica, ou seja, revistas como a Beat, revistas como Melody Maker, tiveram que criar um nicho para colocar e julgar e avaliar essa nova expressão musical. Olha só, Fusion, John McLaughlin, Apocalipse. Finalmente você tem um disco de jazz totalmente elétrico. Fusion, come on, look at that. Jean-Luc Ponty, tu sabe que ele também plugou um pedal de guitarra no seu violino? Não é impressionante? Fusion, Mr. Jeff Beck, Larry Coryell, man, 11th House. Esses discos todos são a nova vertente do jazz, mas a crítica, para poder fazer o seu trabalho de avaliação, separou num nicho. E esse nicho foi chamado de Fusion, que é a fusão do rock, instrumentos elétricos, com o jazz, instrumentos acústicos. Hoje, isso é um gênero musical reconhecido mundialmente e muito apreciado em vários lugares, principalmente no Japão. Os caras adoram Fusion. É muito legal. E a gente se vê.